Olá, bom dia a todos. Estamos aqui de volta com o Inova Day. E eu estou... bom, quem está estranhando não ver o Edivar aqui, o Edivar está em férias. Não diria que merecidas, mas está num bom lugar, que é Paris e tudo mais, e então está por lá. E eu, novamente, a mando do Pepe, a quem eu obedeço sempre, vim substituir o Edivar, mas prefiro que o Pepe estivesse aqui. Hoje tivemos um encontro muito interessante entre startups, a gente está conversando agora num café. Por incrível que pareça, os dois não se conheciam ainda, né? Então, essa é uma das vantagens do Inova Day, de fazer redes de pessoas que se conectam e, a partir daí, produzem cada vez mais. E antes de começar o nosso bate-papo, que aqui vai ser rapidão, hoje temos 20 minutos de conversa, eu queria fazer o meu jabá. Eu pedi ao Flávio que falasse sobre o curso que a gente vai dar em Brasília, nos dias 4 e 5 de maio, sobre design de serviços públicos, 4 e 5 de maio. Então, tem aí na tela o endereço da WeGov, que é quem está promovendo esse curso lá em Brasília. Se puderem ir, se inscrevam, as vagas são limitadas, apesar do coração enorme. Então, vamos lá, vamos conversar aqui, começando com a participação do pessoal. Primeiro o Júlio, que participou pela internet, depois eu abro aqui para o pessoal do auditório. Uma pergunta para o Alexandre, que diz o seguinte: o Júlio HG dos Anjos pergunta ao primeiro palestrante: penso que empresas privadas visam essencialmente o lucro. O que levaria uma empresa privada a investir na parte social caso não houvesse perspectiva de lucro? Eu acho que eu posso começar essa resposta um pouco fazendo referência a uma área que hoje em dia tem crescido muito de estudo, que é a economia reputacional. Acho que a primeira resposta, de forma bastante objetiva, que eu posso te dizer é que um investimento em ações que geram impacto social não tem um lucro financeiro, mas produz valor para a empresa. Isso é uma diferença fundamental do ponto de vista de como a empresa vai crescer ao longo dos próximos anos. A empresa ela quer que a sua marca, a experiência das pessoas ao olhar para ela e ao consumir o seu produto e serviços, em alguma medida, tenham essa perspectiva de um valor intangível. Então, por meio de fundações, por meio de figuras jurídicas que não têm finalidade lucrativa, mas aos quais a empresa disponibiliza um determinado patrimônio, ela confere esse patrimônio para essa entidade sem fim lucrativo, que vai estampar lá a sua marca. Então, você pode ter uma fundação de uma grande empresa, por exemplo, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, ou de qualquer outra. A ideia de você criar um bem público a partir de um patrimônio privado que vai reverter em valor para a empresa no longo prazo, essa é uma ideia que está ganhando muita força na sociedade de informação. Daí, qual que seria a motivação? Eu diria, dentre algumas outras que poderiam variar caso a caso, a principal dela é: você não está gerando lucro financeiro, mas você está gerando valor de longo prazo. E mesmo porque os modelos de negócio mudam, né? Ou mudaram muito recentemente. O Guilherme acabou de falar um monte de modelo de negócio que simplesmente não existia, passaram a existir. Mesmo que você fale, olha, mas ele já vem do mecenato, ou vem da publicidade da mídia impressa, que já usava a mesma coisa, mas ele muda a forma de pensar também nesse negócio, né? E que passa a ser importante. Quer dizer, o lucro não é sujo, o lucro não é pecado, e ele não deixa de ser uma peça importante para a sustentação desse negócio. Não, eu acho que, bem rapidamente, muito provavelmente essa pergunta está conversando com a ideia de convênio, que eu mencionei na minha apresentação. Uhum. E a ideia de convênio, na verdade, hoje em dia, ela tem sido muito mais um arranjo temporário, um arranjo para dar conta de problemas, do que necessariamente um arranjo permanente. Porque a ideia principal é que o seu cliente pague pelo seu serviço. Então, a ideia é que uma startup consiga vender para um cliente. Qual é o problema? O cliente que eles estão querendo acessar, que muitas vezes são governos, municípios e o próprio governo federal, o governo do estado e o governo federal, esse cliente tem sido muito difícil de ser acessado via contratações. Então, você tem esses arranjos que têm contado com a participação de fundações e agentes privados que têm financiado essas iniciativas. E eu acho que o embasamento um pouquinho da pergunta que ele fez, eu tenho um grande amigo que trabalha num fundo de investimento de negócios sociais. Então, ele fala que um grande mito que tem que ser quebrado é que
e dá para sentir um pouquinho disso na pergunta, que negócios sociais são encarados como caridade. E não é caridade. Uma coisa é uma empresa ter responsabilidade social, que significa fazer campanhas de Páscoa, fazer campanhas de Natal, agasalho, essas coisas que são tradicionais e hoje faz parte de uma estratégia de branding que é quase liderado pela área de marketing para fazer sua empresa ser mais bonitinha perante a sociedade, porque ela colabora de alguma forma. Isso é responsabilidade social. Por que grandes empresas poderiam investir em negócios sociais? Porque elas são negócios diferentes um pouco no seu modelo de negócios, porque no final ela impacta mais gente. Então esse é o objetivo principal. Então, com esse meu amigo, ele acaba falando sempre em palestra, quando vai catequizar, assim, investment do que investimento de impacto do que negócios sociais, porque às vezes é encarado dessa forma. Não, é muito bem lembrado, assim, porque eu imagino que talvez esse seu amigo seja da Vox, por exemplo, que é, enfim, o fundo da área. Mas a perspectiva do negócio ela não pode ser esquecida. É que hoje a gente tem dificuldades de geração de impacto e de avaliação desse impacto que muitas vezes prejudicam a forma como você vai ganhar dinheiro em cima disso. Mas como você, assim, talvez a sua fala tenha sido muito ilustrativa de como você parte da ideia para conseguir chegar em um modelo operacionalizável. E esse modelo operacionalizável é o ponto de chegada, no final das contas. Você tem que estar tendo lucro no final das contas. Eu queria colocar duas perguntas Claro. juntas aqui do Luiz, que também nos assiste pela internet, e da Silvia Fonseca. O Luiz diz o seguinte: parabéns ao Inova Day pelas palestras sempre modernas e informativas. Obrigado, Luiz, continua com a gente. Continua elogiando. É fascinante ver como existem boas ideias surgindo em diversas partes do país. Fico pensando em como fazer, como que essas iniciativas poderiam ser implementadas em escalas cada vez maiores. Qual não poderia ser o papel do poder público nesse processo? Essa é a pergunta dele. E a pergunta da Silvia é: o palestrante Guilherme está dando muitos exemplos da iniciativa privada. Gostaria de saber se ele tem exemplos de inovações no setor público. Eu acho que o Colab é um dos exemplos, né? O Colab é um exemplo de... Eu gosto muito de falar do Colab, porque a gente tem um projeto de democracia digital, e nesse projeto de democracia digital a gente procura avaliar sobre alguns critérios que tradicionalmente são tidos como critérios que definem democracias pelo mundo, qual é o poder e qual é o impacto de iniciativas, tanto governamentais quanto da sociedade civil, no que tange a ampliação de direitos que estão dentro dessa democracia, direitos políticos, cidadania e outros aspectos que compõem a cidadania. Uma das coisas que a gente percebe de muitas iniciativas da sociedade civil, uma delas é o Colab, é que a iniciativa parte de uma ideia sensacional, é uma iniciativa que consegue ter diversas potencialidades, só que o número de usuários que ingressa e efetivamente interage dentro da iniciativa é muito baixo. Então, uma iniciativa como o Colab, que a gente tentou avaliar e olhar, e tem diversas outras, esse é talvez uma questão importante para ser discutida em várias iniciativas da sociedade civil. Você tem momentos em que você olha, por exemplo, uma denúncia no Colab, por exemplo, o relato de um problema ali no Colab, e você tem 5 pessoas discutindo aquele problema, quando, na verdade, é um problema que, muito provavelmente, pela região onde ele está localizado, deve afetar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então, um problema que afeta tantas pessoas está sendo discutido por muito poucas. Então, o problema não são as potencialidades dessa iniciativa, mas, muitas vezes, a estratégia de atração das pessoas para que elas discutam naquele ambiente. E esse é um aspecto central quando a gente está pensando até mesmo em empresas de base tecnológica, empresas nascentes de base tecnológica, porque é exatamente o exemplo que o Guilherme deu. Muitas vezes, antes de você desenvolver toda a sua plataforma que envolve custos e uma porção de outros aspectos, você precisa, às vezes, fazer o exemplo do açougue. Ir lá, pegar um pedaço de papel e verificar. Pessoas se interessariam por isso? Como essas pessoas interagem? Como elas se comportam? Elas estariam dispostas a pagar por isso? Se não, eu teria outras pessoas que financiariam essa iniciativa por outras razões? Informação, por exemplo, que hoje em dia é tão importante, já é uma moeda hoje em dia para a gente. E o governo tem bastante. Exato. Exatamente. Acho que um pouquinho do complemento das duas perguntas em uma é que eu trouxe essa provocação porque sempre a iniciativa privada é a que puxa tudo. E é óbvio que isso vai ficar muito mais evidente, mais claro. Mas existem N implementações de governos, tanto internacional como nacional, que fazem soluções criativas
ou internamente ou fazem essa conexão. Eu trouxe 4 exemplos, a gente teve uma reunião recentemente com o Álvaro, com a Guni, toda a equipe, e eu dei alguns exemplos de startups que já estão fazendo algumas conexões com governos de vários estados, né? O Colab, vocês citaram, é uma delas, mas a gente tem o InfoSam e o PIP, que são 2 startups focadas em água. A gente sabe que o problema de água não é só de São Paulo, é do Brasil inteiro. Então, a gente sabe que tem essa necessidade de economia, de racionalizar um pouco e entender um pouco o consumo, conscientizar esse consumo. E são 2 startups sensacionais que estão diretamente envolvidas e precisam muito do poder público. Uma é de monitoramento do saneamento e principalmente de enchentes, e ele sabe em tempo real e coloca uma televisão lá na sala do secretário de Meio Ambiente de qual vai ser o horário que o rio vai transbordar lá na Zona Norte, lá na Zona Leste. Ele consegue fazer esse mapeamento através de remotas. O PIP é um dispositivo que você instala do lado do vaso ali e do lado da descarga, e é um líquidozinho que você não precisa ficar dando descarga toda vez que você urina, porque ele mata todo o odor e faz a urina descer, então você não precisa ficar dando descarga quando você usa o banheiro só para urinar. Então, são tipos de iniciativa como essa, tipicamente brasileiros, que estão fazendo a diferença. Tem uma na área de saúde, de investimento, de negócios sociais também, que chama Plataforma Saúde, que vai nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro e leva uma extensão de um posto de saúde que é setado e o custo total daquela operação é R$5.000, que é um negócio bizarro de barato para um impacto que ele gera dentro da sociedade, lá em cima do morro, que consegue fazer exames que, às vezes, o posto de saúde não consegue dar por limitações. Enfim, então, todas essas iniciativas estão conectadas, e o nosso lado aqui já vem conversando e provavelmente aconteça um daqueles exemplos que eu dei de projetos que a gente executa, que chama Pitch Corporate, vai virar provavelmente um Pitch Corporate Gov, liderado pela maior potência do Brasil, que é o governo do Estado de São Paulo, onde vamos fazer e dar esse exemplo, assim como vários outros estados do mundo fazem, como Londres, já tem todas as conexões, Reino Unido, para trazer as soluções mais inovadoras do Brasil, que podem ajudar o poder público a inovar e dar o exemplo para que outros estados comecem a copiar. Assim como a gente tem vários outros estados que fazem iniciativas bem legais. A gente recentemente teve uma iniciativa do governo de Minas que fez um projeto de inovação lá dentro, onde ele trazia startups do Brasil inteiro para dentro do seu estado para gerar renda, riqueza, emprego, e investia nessas startups e fomentava esse crescimento através de um programa de aceleração próprio. Então, tem várias iniciativas que estão sendo feitas. O que a gente fica muito feliz é que essa porta foi aberta e, através da secretaria, da subsecretarias especiais também, a gente está tendo esse acesso e essa conversa e diálogo que, para a gente, é muito importante e não havia antes. Então, a gente acredita que, em breve, vocês vão ouvir novidades daqui mesmo, sendo lançadas direto do InovaDay, né? Já está sendo pré-lançada aqui, né? Na verdade, a gente começou a conversar isso a questão de um mês e pouco. Possivelmente teremos um pitch gov com empresas, startups ou empresas nascentes, né? Que podem ter seus produtos sendo utilizados pelo governo, incentivados pelo governo, e nessa linha, né? Quer dizer, há uma falta, apesar das críticas ao Colab, eu continuo achando que é uma boa ferramenta. O Bruno já esteve aqui, ele é uma pessoa extraordinária, com mentalidade cidadã e tudo mais. Mas ele é o único que deu certo. Né? Porque os outros, Citrix, outros tentaram a mesma coisa e não deram certo por um motivo, que não existia o governo. O governo não ouvia. Um monte de gente falava, mas o governo não ouvia. Né? Talvez a estratégia dele, não sei. Agora o governo está presente em cada um que ele vai. Quando o governo está presente, esse ouvido aumenta e a discussão aumenta. Né? Quer dizer, e não vira apenas um reclame aqui do governo. Né? Isso que é bacana. É o que eu falo. Deu para perceber, até na palestra daquele menino que estava aqui, falou de vários aplicativos que eles fizeram de ônibus, de trem e tudo mais. Breno Assis. Breno Assis é nosso... Da casa já. É nosso E dá para perceber ali que existe ainda uma diferença de que ele está num barquinho e aí ele pode entrar dentro de um Titanic se o governo entrar. E ele, lógico, a manobra vai ficar muito mais lenta, mas a proporção e o estrago, no bom sentido, vai ser muito maior, porque
consegue ser essa força motriz, né? A diferenciação está sempre em... Às vezes o empreendedor ele pensa com uma cabeça de resolver seu próprio problema. O pitch do Bruno, ele explicando os 3 projetos, ficou na cara. Tanto é que ele desenvolveu para Windows Phone, que é o que menos tem usuários no mundo, né? Ou seja, é uma demanda dele, um problema dele, mas que, se for compartilhado, às vezes, com o governo, trazer outras necessidades de aplicabilidade, cara, não faz sentido ter para esse sistema operacional se o mundo tem Android e iOS. Então, vamos fazer para os outros também. E agora, cumprir os requisitos, bora para o mundo. Agora, o governo te pega e eleva e fica igual o tartaruga em cima do poste. Ninguém sabe como surgiu, mas alguém colocou lá. E esse alguém tem que ser o governo, entendeu? Mas não é isso que está a criatividade? A startup não tem essa força criativa? Tem a sinergia. A criatividade já aconteceu. E agora a sinergia está em espalhar isso para o mundo, porque é o que eu falei. Existe um mundo de Wall-E que é muito difícil você encontrar como um usuário, e alguns aplicativos nem justificam o espaço que ele ocupa no seu celular. Então, são demandas que às vezes você vai usar uma vez só. Para que eu preciso baixar ele? Se é um negócio que você vai usar todo dia e faz parte da necessidade, por que não pensar isso em conjunto? E tem diversas outras iniciativas. A gente até mesmo comentou quantos aplicativos ou sites o próprio Detran tem e não podia centralizar e fazer tudo para o mesmo usuário entender. Isso, então, assim, esse tipo de entendimento que tem que ser casado, a criatividade com a aplicabilidade. Aí vira o casamento perfeito. E a gente tem uma questão muito forte de escala e de efeito, né? Talvez um mérito, por exemplo, que é uma potencialidade inacreditável do Colab, por ter o governo ali, é a possibilidade de efetivamente resolver um problema denunciado ali. Isso várias outras estruturas, várias outras plataformas não tinham. E a escala, um número que eu chutei, mas a proporção é mais ou menos isso, você viabiliza um negócio com uma base de 15 mil usuários, como foi o início um pouco da Geek com colégios privados. Mas imagine acessar uma base gerando efeitos de 5 milhões. Isso é impressionante. Tem uma pergunta ali. Tem pergunta aqui? Não, eu pensei que se tivesse... Senão o Pepe tem aqui perguntas também. Isso. Eu sou Jurandir, sou assessor de imprensa da Fundap. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Alexandre. Primeiro, assim, eu acho que a sua palestra começou a esquentar mais no final. Eu sinto que ela foi interrompida no clímax. Mas ela me tocou muito de perto, porque eu fui, algum tempo atrás, eu fui ouvidor da Fundap. Essas questões jurídicas eram muito latentes, obviamente, numa ouvidoria, né? E, na época, eu percebi muito o que o senhor falou da cultura e de como os advogados se veem. E eu percebi que toda vez que eu falhasse na ouvidoria, eu ia dar trabalho para os advogados, que são os procuradores do Estado, porque os assuntos que não fossem resolvidos iam parar lá. E eu senti exatamente isso que o senhor falou, como os advogados se veem. E, não por acaso, o senhor apontou, e aí eu me refiro ao final, que eu acho que ficou interrompido, as dificuldades que as startups têm de lidar com os assuntos jurídicos, principalmente com relação às licitações, né? Então, assim, o que eu queria sugerir é que o senhor desse essa palestra lá na PGE, né? Porque são eles, né? O senhor falou que o passivo jurídico é uma preocupação das startups. Eles, antes de começar um negócio, eles querem saber se eles não podem ser processados por fazer o que eles fazem. No lado do Estado, ao contrário. O Estado não tem nenhuma preocupação com o passivo jurídico, tanto que ele é o maior do Brasil, né? E não para de crescer. E muito disso vem dessa resistência dos advogados, né, de um lado ou de outro, de aceitar esse fato. Uns têm muito medo do passivo jurídico e outros não têm medo do passivo jurídico. Então, para resolver isso tudo, é preciso que os advogados do Estado, e não só os advogados, os legisladores, comecem a ter noção dessas restrições, né, e da falta de restrições e o impacto delas. Obrigado. Enfim, é uma reflexão
super interessante. Se você puder fazer a ponte, eu ficaria absolutamente lisonjeado com o convite para conversar com os procuradores. Acho que esse diálogo ele é extremamente necessário. E acho que eu poderia colocar um pouco da minha provocação no final da palestra em 2 pontos centrais do ponto de vista do nosso regime de contratações públicas. Acho que, em primeiro lugar, tem uma questão da alocação do risco e da disposição de correr riscos, tanto do agente público quanto da startup de tecnologia, da empresa nascente de base tecnológica, que é, do ponto de vista do agente público, o quanto eu estou disposto a ingressar nesse mundo novo que o Guilherme narrou tão bem na fala dele. Para isso, eu vou ter que entender a tecnologia, porque entender a tecnologia me faz formatar um objeto da contratação do certame para a contratação pública via licitação melhor, que permita o acesso a essas empresas. Eu tenho que estar disposto a dialogar com essas empresas e abrir espaços de reunião para conhecer como foi feito. Esse tempo, muitas vezes, precisa de uma postura, de uma atitude do agente público que, em muitos cenários, a gente não observa. E essa disponibilidade de estar aberto, de compreender, é uma disponibilidade complicada e, às vezes, ela é barrada porque o procedimento licitatório ele é um procedimento que exige diversas etapas, produção de documentos, avaliação, as quais, muitas vezes, o empreendedor não está disposto a entrar, compreender, às vezes é difícil para ele compreender o jargão, linguajar jurídico, e, muitas vezes, ele não se enxerga no certame, ele não se enxerga no objeto. Isso eu estou te dizendo só para acessar. Durante o processo, todos os custos envolvidos ali podem ser, no final, custos que ele vai jogar fora. Porque, como o Guilherme mencionou, a gente está falando de empresas que vende de hoje para poder comer amanhã, em que a restrição orçamentária delas é enorme, o pessoal é muito pequeno. Então, no final das contas, a gente está falando de um ambiente bastante hostil para pessoas que estão pensando fora da caixa. Só por isso já é um cenário muito difícil de você lidar. Mas, enfim, essas 2 ideias eu acho muito importantes. Assim, a gente precisa criar um ambiente em que esses 2 atores fundamentais, por questão de escala, por questão de importância, sejam capazes de conseguir se entender e participar de uma contratação ou de um arranjo que permita com que a gente alcance o objetivo final, que é a geração de inovação. Obrigado, Júlio. Obrigado, Alexandre. Tem tempo para mais uma pergunta. Quer fazer, Pepe, mais uma pergunta? Nós temos aí, entre pergunta e resposta, vamos deixar 3 minutos, por favor. Eu vou fazer uma pergunta, mas para cada um, só se você me permite. Alexandre, você está falando a relação, digamos, jurídica entre o governo contratando uma empresa nascente, uma startup. Mas existe uma outra coisa que eu acho muito problemática também, que é empresas que implantam novos modelos de negócio, geralmente o governo fica meio perdido. Por exemplo, o Uber, né? Toda hora tem reclamação, proíbe, não proíbe. Como é que você estuda isso lá? Porque eu acho que é um campo novo para o saber jurídico que é fundamental entender essa nova dinâmica. E a segunda questão, Guilherme, é o seguinte, esse ecossistema de inovação movimenta quanto de grana? Você pode dar uma estimativa aí? Porque ele é muito pouco percebido. Eu não vou nem dizer pelo governo, que obviamente é pouco percebido, mas até pela própria sociedade. A gente não percebe, isso está nascendo, é aquilo que você falou, a mudança está aí, a gente não percebe. Se você pudesse dar uma cifra, e como é que São Paulo está nessa parada aí? Como é que é no ranking? Tá bom? 2 perguntas curtas para atender aqui ao ditame do Álvaro. O último levantamento que a gente fez de faturamento dessas empresas foi em 2012, e era aproximadamente 2 bilhões de reais. E hoje deve estar entre esses meio que esses 2 bilhões para entre 5. A gente tem uma startup, por exemplo, que é responsável por 1 bilhão, que é o Hotel Urbano, por exemplo. Então, tem um crescimento. A gente tem um problema muito grande ainda de dados, porque, às vezes, isso é muito desmembrado, é um segmento que, às vezes, não se reconhece até mesmo como startup, mas a gente sabe que o ambiente de inovação ele é criado com um triple helix, chamado governo, conversando com a universidade, conversando com o mercado. E essa conexão demora tempo. No Vale do Silício demorou 30, 40 anos para acontecer. Aqui a gente está falando de um estágio de maturidade de 5 anos de ecossistema no Brasil, propriamente dito com a palavra startup. Então,
provavelmente em mais 5 anos isso esteja muito mais condensado e agregado, e nossa missão é fazer parte dessa movimentação. Quanto a São Paulo é o pivô, hoje é a nossa maior base de startups nos estados é São Paulo, quase 800 das 3.000 e poucas startups que a gente tem na nossa base são de São Paulo, isso representa aí quase 30% da nossa base, e tem uma pujança muito grande, porque apesar de muitas das startups nascerem em vários locais do Brasil, em 1 hora daquele pipeline que eu mostrei para vocês, provavelmente na hora de operação ou tração, ela vai vir para São Paulo. Então, São Paulo tem atraído muitas startups, apesar de ainda não ser um ambiente tão acolhedor, porque é um ambiente que se vira negão, né? SVN, que eu tenho que chegar em São Paulo e aperto o SVN, e você faz acontecer do seu jeito, trabalhando com os custos altos de morar em São Paulo, de trabalhar em São Paulo, mas mesmo assim a conta fecha, porque é em São Paulo que tudo acontece, principalmente para quem trabalha com B2B, né? Vendendo para outras empresas, tem que estar aqui em algum momento da vida. De forma bastante rápida e sucinta. Via de regra, eu fui formado assim. O advogado ele é formado para dizer o que é lícito e o que não é lícito, o que é ilícito. Então, você dá uma resposta de acordo com o que está vigente. O que a gente está percebendo que, para discussões envolvendo inovação, você não consegue represar algo que está acontecendo e que vai mudar a forma como nós nos relacionamos com determinado serviço, determinada tecnologia. Por exemplo, a forma como nós consumimos música mudou drasticamente. E sempre foi considerado como ilícito o compartilhamento de músicas. Tem vários imperativos de liberdade de expressão e outros tantos acesso à cultura. Mas, do ponto de vista da legislação de direitos autorais, compartilhar músicas protegidas sempre foi ilícito. Só que esse ilícito fez com que as pessoas mudassem o seu comportamento. Nós não compramos mais CD hoje em dia. Nós consumimos formatos digitais. E é engraçado, a menção ao Uber, muito provavelmente ele vai mudar a forma como nós consumimos serviços, como serviços de táxi, serviços serviços motorizados de transporte. A ideia é que ele vai mudar. Então, o advogado, eu gosto muito de uma expressão que o diretor da Escola de Direito, o professor Oscar Vilhena, usa. A gente não está formando mais advogados no sentido antigo de dizer o que é lícito e ilícito. A gente está formando arquitetos jurídicos. Por quê? Vai ter que ser alguém que vai responder a outra demanda. Não é dizer só é proibido hoje. É dizer qual o impacto disso no futuro, no final das contas. Assim. E a gente tem discutido, a gente tem um comitê de políticas públicas, e o que a gente tem discutido hoje, que é um problema de base, que é o que você falou, o advogado está lá tentando legislar o que já acontece. O problema está na base, agora tem que legislar de novo para um novo mundo que ainda não acontece. Então, os modelos de assinatura, por exemplo, não conseguem ser encarados pelo governo. Como você vai pagar uma assinatura de R$250 por mês, todo mês, para usar, quando você parar de pagar, você não tem mais acesso? São os modelos que estão funcionando hoje. Entendeu? Não, e um pequeno detalhe que muitas vezes as pessoas não notam, que aí é no detalhe mesmo. A gente tem ainda essa sensação entre nós, mas o modelo jurídico já mudou. Quando a gente comprava um CD, era uma operação de compra e venda. Você pegava o CD da loja e colocava ele no seu patrimônio na sua casa. Então, você tinha um conjunto de CDs que era no seu patrimônio. Toda vez que você consome hoje uma música, um filme, qualquer coisa digital, você está assinando um contrato de aluguel. Você não está assinando uma operação de compra e venda. Então, exatamente. Então, por exemplo, tem uma cláusula jurídica dos contratos que vocês assinam, só dizendo ok aos termos de uso, que é o seguinte: nenhum herdeiro de vocês vai poder adquirir tudo que vocês estão comprando. Essa é uma diferença fundamental, uma diferença eminentemente jurídica que foi pensada por pouquíssimos advogados. Por quê? Compra e venda não funcionaria para reduzir preço, mas aluguel funciona para reduzir preço. Tanto que, obviamente, o preço dos bens, quando você compra ele, é muito maior do que quando você aluga eles, mesmo que seja pelo tempo da sua vida. Então, no final das contas, é esse tipo de formação jurídica para transformações que muitas vezes a gente tem que oferecer, porque algum advogado, num determinado momento, falou: não está funcionando mais o modelo de compra e venda porque a tecnologia mudou. O que a gente pode fazer? Alguém veio com a grande ideia de: vamos fazer aluguel.
Isso está acontecendo não só em meios assim digitais. Para meio físico, se for parar para pensar, olha tudo que tem dentro da sua casa e justifica o porquê você precisa imobilizar cada um daqueles lá. Se às vezes, por exemplo, você podia ter um sofá novo por ano pagando uma mensalidade para uma empresa que vai lá uma vez por ano, retira o sofá, coloca outro, você continua pagando a mensalidade. Então, é melhor do que tangibilizar, mas o brasileiro, principalmente, tem muito a visão Casas Bahia, né? Que é muito melhor eu comprar uma coisa que é mais barata, que eu consigo parcelar, e em vez de testar novos modelos, entendeu? De abortar o carro, que não é um bem que você precisa. Hoje, cada vez mais está acontecendo a questão dos aluguéis de carro muito fácil, você consegue destravar e alugar um carro de uma maneira muito, muito fácil e barata, porque você não precisa do bem, você instantaneamente precisa do bem. Então, o novo conceito que existe e está sendo muito falado é o Life as a Service, né? A vida como um serviço. Então, tudo que você pensar e começar a colocar, você vai ver que várias coisas da sua vida, para que você precisa comprar um vestido de noiva se você vai casar uma vez na vida? Entendeu? Então, tem várias coisas que já estão acontecendo e agora eles estão se tornando modelos de negócio e praticados por várias empresas, e isso vai se tornar uma tendência muito, muito global. Essa conversa é longa e deliciosa, né? Seria legal a gente ter, e eu acho que a gente vai continuar essa conversa no grupo no qual eu já convido, em nome do Roberto Aguni, convido o Alexandre a participar daquele grupo. Nós vamos fazer um pitching, a ideia é fazer um pitching com as startups, mas também é pensar que modelo de negócio nós vamos usar, né? Quer dizer, modelo de contratação, o modelo em que o governo pode ou não incentivar, quer dizer, as informações do governo já são interessantes para isso, o quanto elas já são um investimento nisso, e assim por diante. Então, acho que a gente vai continuar essa conversa e vamos trazer resultados aqui em breve, espero trazer os resultados aqui no Inova Day. Temos que encerrar, já passou aqui um pouquinho da nossa hora. Quero avisar que o nosso próximo Inova Day será dia 29 de maio. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Guilherme, pela participação. Rosana, eu vou passar a tua pergunta para o Alexandre. Não é nada íntimo, é apenas uma pergunta mais assim. E as outras perguntas que também não foram respondidas, a gente vai colocar aqui para os palestrantes. Muito obrigado pela participação. Luiz, você que nos elogia, continue com a gente. Até maio, tudo de bom para vocês.